Dando continuidade então à nossa série de pregações, né, que já estamos hoje no nosso sexto sermão sobre o Sermão do Monte, não é? Nós podemos observar, queridos, que tem sido um tempo, né, de crescimento para nós e de um conteúdo que traz para nós os ensinos mais desafiadores de Jesus para o seu povo. De fato, é um conteúdo compreendido de 3 capítulos que aponta para nós a direção daquilo que o Senhor Jesus, Ele tem como desejo, como a interpretação da lei, para que a nossa vida seja abençoada por isso e possamos olhar para a nossa vida muito mais, de uma forma muito mais criteriosa no aspecto da nossa fé e não apenas nos aspectos externos daquilo que nós apresentamos para as outras pessoas. Pois de Deus nós nada escondemos, o Senhor contempla aquilo que está dentro do nosso coração e a direção do texto nos leva exatamente para esse contraste de que aquilo que está dentro de nós, aquilo que flui como fé, como um fruto de fé a esse Deus, é algo extremamente necessário e importante aos olhos do Senhor, muito mais do que apenas aspectos externos, que muitos, como os fariseus, procuram viver este externo, né, de forma muito bonita e aparente, quando de fato aquilo que está interno é o que de fato vale, né, para o Senhor e para a nossa vida como cristãos. Então começa, irmãos, de forma muito extraordinária, podemos observar aquilo que está de forma assim tão improvável nas bem-aventuranças, mas que são bênçãos para os seus discípulos, onde os discípulos de Jesus, eles devem fazer boas obras para serem de fato uma influência poderosa como sal e luz, assim como nós já ministramos, não é? E isto é de fato uma influência que todos nós precisamos ser e viver onde nós chegarmos, ou de acordo com aquilo, né, que o Senhor tem colocado para nós como desafio de proclamação do Evangelho. A justiça, então, irmão, superficial dos fariseus, ela não é boa o suficiente para ganhar o céu, pois de fato a salvação ela é pela graça e não por aquilo que eles exigiam que as pessoas assim vivessem. Uma vida desprovida de conteúdo, uma vida desprovida de motivação correta, né, de frutos daquilo que o Senhor, Ele porventura havia feito no coração dos seus discípulos. Então os pecados do coração, irmãos, como insultos irados, não é, como também a luxúria intencional, são dignos do inferno, tanto quanto o adultério e o assassinato. E essas verdades ficam muito bem estampadas neste conteúdo. E divórcio fácil e juramentos enganosos, de fato, são proibidos nas palavras de Jesus. Os crentes não devem buscar a vingança em hipótese alguma. Em vez disso, Deus deseja que nós amemos os nossos inimigos e que nós procuremos orar por aqueles que nos perseguem. Em suma, devemos nos esforçar e fazer de tudo para, de fato, viver um estilo de vida muito diferente do que a inércia do mundo apresenta nesse sistema, não é, desta geração que nós estamos habituados a ver. E devemos, então, irmãos, nos esforçar para ser o mais parecido com Cristo possível e viver, de fato, uma vida de uma busca por uma santidade, a qual as palavras do Senhor Jesus deixam de forma muito clara para nós. Então, mais especificamente, não é? Se pudéssemos fazer aqui uma pergunta, mas você não precisa levantar a sua mão para responder, não é? Mas será que você aqui já ficou muito bravo com alguém? Não precisa responder, você responde a si mesmo, não é? E talvez, de fato, com certeza, ou eu tenho quase certeza que unânime, não é? Todos nós já passamos por momentos de ira, momentos onde a gente ficou chateado ao extremo, né, com alguém, e nós poderíamos então, irmãos, até compreender que no ápice do desespero da ira, não é, às vezes surge o desejo, quem sabe, de provocar um mal, fazer um mal a alguém, ou até mesmo matá-lo por vias de fato, não é? E isso é de fato algo que nós vamos tratar nesta noite. Nós vamos então mostrar, né, segundo as Escrituras, qual é a perspectiva bíblica acerca deste tema. Nós precisamos entender, queridos, que a vida com Deus é de fato um absorver de um estilo muito diferente, e assim nós podemos compreender que o pensamento correto acerca deste tema, olhando para as Escrituras, nos coloca numa condição
E isso é desafiador para nós, não apenas pelo ato pecaminoso de matar alguém, tirar a vida de alguém, mas nós vamos ver que há já uma pecaminosidade muito atenuada, não é? No coração, que já tem esse desejo de fazer algo contra alguém. Então, de fato, irmãos, os fariseus apresentavam a seguinte perspectiva: se eu não matei ninguém, então eu não sou assassino. Mas o Senhor Jesus, ele traz de fato uma compreensão muito mais aprofundada de que, para que você se torne um assassino, não precisa, não é, de você matar alguém, tirar a própria vida de alguém. E isso é de fato a justiça do Senhor, que aponta na direção da nossa essência, daquilo que nós somos e daquilo que o nosso coração produz em resposta a tudo isso. Então, queremos convidar a toda a igreja a abrir a Bíblia neste momento no livro de Mateus, no capítulo 5, e vamos ler apenas os versos do 21 até o verso 29. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos do 21 até o verso 29. Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro conciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Oremos ao Senhor, pedindo a Ele a iluminação do Espírito Santo na compreensão desta palavra. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, em Tua presença nós nos achegamos e pedimos, ó Deus, a Tua intervenção nesta hora, para que, ó Deus, a Tua palavra, ela, ó Deus, penetre nosso coração, na nossa mente, que tenhamos, ó Deus, o nosso pensamento iluminado, ó Deus, a nossa mente cativa ao Senhor, para que possamos ser alimentados por ela. Abençoa-nos, ó Deus, nós que aqui estamos, e nos dá, ó Deus, da Tua porção nesta noite, para que possamos crescer nesta progressividade de caminhada contigo, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder partilhar da Tua palavra. Assim nós te oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na última parte de Mateus capítulo 5, que é exatamente esta parte em que nós estamos lendo esta porção, você pode observar que estamos nos momentos finais do capítulo 5 de Mateus. Então Jesus apresenta, a partir daqui, 5 exemplos como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus haviam corrompido os ensinos da lei e dos profetas. Podemos olhar com muita clareza que em cada caso Jesus então corrigiu a artimanha, enquanto realça os princípios espirituais contidos nestes conteúdos. E isto, irmãos, nessas duas primeiras ilustrações, que é exatamente a pregação de domingo passado e esta hoje, na passada acerca do ensino da lei e hoje acerca do ensino, né, relativo a respeito da ira, nós podemos ver que o Senhor, Ele realça então o seu ensino sobre o 6º e o 7º mandamentos, de forma muito clara, que proíbe então o homicídio e proíbe o adultério nesta próxima porção. Assim, queridos, Jesus elevou a conduta cristã como um ideal muito acima
da conduta que se pregava nas sinagogas pelos fariseus. O Senhor, ele traz um elemento muito mais aprofundado acerca apenas do texto em si que está aqui apresentado. Existe então uma envergadura de sentido muito mais profundo do que meramente aquilo que os fariseus eles apresentavam, não é, como um parâmetro de ensino para as pessoas. Então Jesus ele vem com a nova interpretação da lei, onde ele que é a palavra agora ele trouxe então o argumento muito mais claro, e isso fez com que aquelas multidões ficassem maravilhadas de poder então se deparar com o que o texto está significando, não é? E que não é apenas a ideia do adultério. Não, eu não fui para a cama com outra mulher, como nós falamos domingo passado. Mas se você apenas olhar para uma mulher e nela desejar no coração, você já cometeu adultério com ela. Então, existe um parâmetro muito mais aprofundado do que um estereótipo, do que aquilo que se vê, que se apresenta. E esta é a ideia que Jesus traz então. E neste primeiro exemplo, os novos princípios do reino, Jesus então demonstra a sua altíssima apreciação pela vida e pela reconciliação entre irmãos. E nós podemos ver, queridos, que Jesus ele torna pequena a divisão entre assassinato e ira, onde de fato estes pecados, eles de fato têm muito a ver com os nossos relacionamentos, com aquilo que o Senhor estabelece como padrão para que os crentes assim vivam, e convoca a nova comunidade a uma posição muito mais abrangente sobre estas questões, as quais nós passaremos então a meditar especificamente nesta noite. Jesus, irmãos, ele oferece uma ética muito mais radical, porque muito mais poderoso, muito mais importante e muito mais profundo é a intenção do nosso coração sem falar palavra alguma. Quando de fato as pessoas olham e está tudo muito bem, tudo ok, organizado, bonito, apresentavelmente perfeito, mas que os pensamentos daquela pessoa que nós não temos acesso, Deus ele vê e percebe, e Ele é quem vai fazer de fato essa distinção. Então isto, irmãos, é algo que deve nos levar à compreensão, ou levar a meditar, pensar, raciocinar o quanto o coração, no seu poder, na sua habilidade de maquinar as coisas, de pensar as coisas, esses pensamentos precisam estar colocados aos pés da cruz. Com o Senhor Jesus, irmãos, não se brinca, com Deus não se brinca. Nós podemos nos apresentar de uma forma muito bonita, tudo certo, ser até taxado como alguém que tem uma conduta maravilhosa, ilibada, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas só Deus é quem sabe, no mais profundo, se realmente aquela pessoa é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. E queridos, Jesus ele apresenta então esta estrutura ética, não é, muito mais radical, e é uma ética do reino já sugerida então na lista das bem-aventuranças, que precede então este discurso, o qual nós estamos hoje aqui vendo nas palavras de Jesus. Os pobres de espírito, os que choram, os puros de coração, todos estes são abençoados, não porque os exemplos da lei, eles apontam na direção daquilo que se apresenta, mas daquilo que está dentro do interior, no interior dos seus corações. A justiça deste reino, portanto, deste Deus recém-inaugurado, este reino que foi implementado no tempo em que Jesus assim começa o seu ministério, ele é mais do que seguir regras. O evangelho é muito mais do que seguir aquelas regras. Ser cristão é muito mais do que se vestir adequadamente. Ser cristão é muito mais do que vir à igreja. Ser cristão é muito mais do que ofertar, do que tocar aqui na frente, cantar ou até mesmo pregar. Ser cristão vai além das fronteiras do visível. Ser cristão, irmãos, é de fato algo radical da parte de Deus, que isso tem se perdido no nosso tempo. As pessoas não estão muito preocupadas com nada mais, e desconsideram esta parte do interior, de trabalhar de fato o coração e as expectativas e as motivações que a levam a fazer as coisas para Deus. E as pessoas hoje vivem apenas a aparência, quando de fato o Senhor vê o interior. Requer, irmãos, uma capacitação ou uma decisão de uma rendição aos pés da cruz, para que Deus de fato, Ele aprove
os nossos pensamentos, o nosso coração. E olhando então, irmãos, para estes dois primeiros versos que nós lemos, o verso 21 e o 22, para mantermos, irmãos, relacionamentos pacíficos, nós devemos guardar o nosso coração dos maus pensamentos, inclusive da raiva. E nós vivemos em um tempo de pouca tolerância. Se a gente vai andar no trânsito, se o carro da frente ele demorar mais do que o tolerável, quando o sinal abre, o de trás já começa pão na buzina, já fica chateado, já fica aborrecido, já fica querendo sair na carreira, na velocidade. É uma expressão de raiva, não é? Que se pudesse, se fosse um trator, se o nosso carro fosse um transformer, né? Que se transformasse numa máquina, passava por cima do carro que está na frente, não é? E assim com os motociclistas, é assim na rua, é assim na fila do banco, é assim quando a gente vai resolver algo que não dá certo, não é? É assim dentro de casa, é assim com os irmãos, é assim com os relacionamentos. O povo está irado, é uma raiva sem precedente. E olha como é maravilhoso Jesus neste tempo já tratando da raiva, né, da ira. E eu convido, irmãos, a cada um de nós a parar um pouco, não é, e perceber que o nosso coração precisa descansar nas palavras do Senhor Jesus, em todos os aspectos, inclusive na raiva. E a gente acha todo tipo de desculpa para dizer, não, isso aí é porque é assim mesmo, eu só fiz assim porque foi assim, porque ele fez assim. Eu só fiz assim porque foi uma consequência do que me fizeram comigo aqui. E a palavra de Deus não tem essa desculpa, não é? As perspectivas bíblicas, elas são muito diferentes desta direção. Aponta exatamente para algo muito mais pleno, algo muito maior, não é? E isso, irmãos, é tudo que Satanás, ele quer que nós vivamos, não é? Pois a ira, ela tem essa habilidade e esta capacidade de destruir relacionamentos, né? De poder danificar tantas coisas, de estragar casamento, de perder filhos, né? Também de estragar a sociedade em si, perder o emprego, tudo por conta da ira, não é? Acidentes acontecem, não é? Agressões físicas, vias de fato acontecem. Tudo isso são coisas oriundas, irmãos, da ira, oriundas da raiva. E o Senhor Jesus, ele tem a sua receita para o seu povo. E se nós somos seu povo, nós precisamos então nos humilhar diante das palavras de Jesus e compreender que nós precisamos de fato viver em uma dimensão muito mais aprofundada no aspecto deste assunto tão importante. Então, irmãos, ao interpretar o sexto mandamento, os fariseus e os escribas ensinavam que alguém simplesmente não tivesse matado, que é o não matarás, né? Ele havia então obedecido à lei. Se alguém não foi lá, feriu o outro, matou o outro, então você está tranquilo, fique sossegado, está tudo em paz. Mas, portanto, Jesus estava aqui apresentando uma outra perspectiva muito mais aprofundada, não é? Para os fariseus estava tudo certo com Deus. Isto fez, irmãos, que as pessoas se sentissem santas e orgulhosas em si mesmo, de dizer, não, eu tenho uma vida limpa, mãos limpas, nunca matei ninguém, eu não sou um assassino, e a minha vida está perfeita, está tudo ok, tudo certinho, não é? E eu guardo a lei, assim minha vida está toda maravilhosa, em observância ao que a palavra de Deus ela tem trazido. Então Deus, irmãos, aconselhou Caim, lembra? Lá no Jardim do Éden, a dominar o pecado em seu coração, não é? Para que ele não matasse seu irmão. E o Senhor, no texto lá de Gênesis, apresenta isso, pois Deus, já sabendo que ele tinha maquinado no seu coração a ideia de tirar a vida do seu irmão por uma inveja, ele disse, olha, tem cuidado, vigia teu coração, tá certo? Não permita que isso aconteça, é algo pecaminoso, tem uma orientação do Senhor quanto a isso. E o pastor Campbell Morgan, ele diz, irmãos, com certa razão, a supervisão do reino não começa prendendo um criminoso com as suas mãos vermelhas de sangue, mas prende o homem em quem o espírito assassino acaba de nascer em seu coração. Ou seja, o assassinato começa, o assassino, ele se torna um assassino quando em seu coração aquele desejo ele já se estabeleceu. Aos olhos do Senhor, assim é. Assim é também com o adultério, assim é também nas reações
de vingança, de tratar os inimigos, né? E tantas outras coisas, inclusive no aspecto da ira. Então, o Senhor, irmãos, é quem sonda o nosso coração. E eu, dentro deste mesmo tema, destes dois versos que nós lemos, nós vamos então compreender e tirar desse texto 3 verdades que são incríveis e importantes dentro desta narrativa, deste ensinamento. Quando de fato Jesus lembra a eles: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo. Agora, Jesus, eu vou agora decifrar para vocês uma coisa, eu vou interpretar isso que foi dito aos antigos, eu vou agora dizer o que é que eu tenho, eu vou agora revelar o que é que eu tenho a dizer, né? No verso 22 ele diz: porém vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, se irá não pegou uma faca e furou a pessoa, ou que causou algum dano físico ao outro. Se irá. Aquele que se irá está sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo ou louco, não é? Estará sujeito ao inferno de fogo. Diante de tudo isso, irmãos, nós podemos observar aqui o relacionamento de irmãos, pessoas que se relacionam. E para evitar a raiva, irmãos, nós devemos testar se a nossa raiva ela é justa ou não. E existe raiva injusta? E existe essa coisa de raiva justa e injusta? Como a gente pode então mensurar isso? Qual é a diferença entre a ira justa e a ira egoísta? Então, a ira justa, irmãos, está preocupada com a injustiça feita a outros. E isso aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele é um exímio exemplo disso. Os irmãos estão lembrados quando o Senhor Jesus, ele foi até o templo e derrubou as barracas dos vendedores e pegou chicote e saiu expulsando todo mundo, alterado no seu estado emocional até. Lembram dessa passagem bíblica? Assim, Jesus não se irou? Jesus botou para quebrar. Mas o mesmo Jesus, quando estava sendo massacrado e acusado lá na cruz, ele esteve calado. Ele esteve pianinho, tranquilo. Ele poderia se esbravejar. Qual é a grande diferença? A ira de Jesus lá no templo era para glorificar a Deus, porque pessoas estavam massacrando os pequenos. Ele não aguentou. A ira dele lá na cruz, ela não foi expressada, porque era contra a sua própria vida, o ônus era dele. E isso, irmãos, é uma aula para nós. Quando é então que a ira, quando é que a ira justa se estabelece? Quando ela procura, então, ela está preocupada com a injustiça feita a outros e a desonra para Deus. Desonra para Deus. Esta é a justificativa que nós temos para nos irarmos de forma justa. A minha ira, ela está justificada. Se for alguém que esteja falando mal de Deus, ou se comportando tal qual, ou subjugando pessoas que desonram a Deus. Aí a pergunta é: nas nossas iras, momentos de iras, isso tem acontecido? Se não tem acontecido nesta intenção, nesta amplitude, então, irmãos, a nossa ira, ela é injusta, porque se preocupa apenas com a injustiça pessoal. Se a vingança pertence a Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu devo fazer o que a palavra do Senhor diz: orar pelos nossos inimigos, não é? E assim continuarmos a nossa trajetória. Observe, irmãos, que quando as pessoas elas nos ferem, nos ofendem, de fato esta ira se acentua e agora é uma ira com a justificativa de que eu preciso ser beneficiado com aquela ira, com a minha reação. E aí, olha só que somente Jesus, irmãos, demonstrou de fato esta ira perfeita. E aí eu apresentei as 2 ocasiões em que Jesus esteve então irado, ou poderia ter expressado a sua ira. Pedro, então, de forma muito categórica, na sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 23, ele fala de forma muito contundente acerca disso. Pois Pedro, ele disse isso sobre Jesus, quando ele respondeu à ofensa pessoal.
E quando ele foi caluniado, assim diz o texto, ele não respondeu como sofria, não ameaçava retaliar, mas ele entregava-se a Deus, que julga com justiça. Assim diz o texto do apóstolo Pedro. Mas ainda, irmãos, para evitar a ira, nós devemos reconhecer que a raiva e os pensamentos injustos, eles são julgados por Deus. Então, a nossa ira, a nossa justificativa apresentada, quem julga é o nosso Deus. E por isso, irmãos, que tantas pessoas sofrem as retaliações de um juízo de Deus por conta da vulnerabilidade, da fragilidade das suas justificativas quanto ao pecado. Assim, meus irmãos, infelizmente, muitas vezes somos como os fariseus e os escribas e achamos que desde que não tenhamos xingado ou esbofeteado alguém, está tudo tranquilo. Não, Deus, irmãos, ele odeia a raiva, que isso fique muito claro aqui. Deus odeia essa raiva injusta. Deus odeia, Deus não aprova, Deus não coaduna com isso. Mas precisamos ainda compreender que Deus odeia, irmãos, não somente a raiva, mas Deus odeia também o ciúme, que está atrelado a isso. Deus odeia, irmãos, o orgulho e todas as atitudes erradas que levam à discórdia. Isso, irmãos, é tão profundo, mexe tanto com nós como discípulos, como aqueles que precisam então receber do Senhor tal padrão para ser vivido, não é? Então Deus, então, ele tem essa reprovação a tudo isso, que está tudo atrelado. E finalmente, irmãos, Deus, ele condena o assassinato. Portanto, nós devemos reconhecer essas atitudes erradas como pecados assassinos diante de Deus. Ainda, irmãos, nesta mesma tônica desses 2 versos primeiros que nós lemos, para evitar a raiva, nós devemos, irmãos, ver as coisas na perspectiva de Deus. E olhar as coisas na perspectiva de Deus é olharmos então para Gênesis 50:20, que nos traz um exemplo extraordinário. Atenção, alunos da escola bíblica dominical, vamos chegar daqui a pouco neste texto, nas nossas escolas, nas manhãs aqui de domingo. Nós estamos então estudando toda a Bíblia, porções por porções, e vamos chegar lá. Vai demorar uns dias ainda, mas chegaremos. Mas esse texto, irmãos, de Gênesis 50:20, apresenta exatamente o desfecho daquilo que aconteceu na vida de José, quando de fato ele foi vendido pelos seus irmãos. Nós sabemos da história, e muitas coisas aconteceram na vida de José até que ele chegou a ser governador. Deus assim usa a vida dele para a preservação do povo, das pessoas, da humanidade ali, que vivia ali naquele tempo. E quando então ele percebe que os irmãos dele, os traidores, os que o vendeu, os que o venderam, estavam vindo comprar alimentos, então ele monta ali uma estratégia para poder estar agora diante dos seus irmãos. E ele então se revela: olha, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam. E ali, meus irmãos, a gente começa a ver que coração, naquele momento, foi o coração de José. E para não irmos muito longe neste ponto, José chega para eles e diz: olha, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus que usou aquela circunstância para que eu hoje estivesse aqui e pudesse agora proporcionar a preservação, a provisão de alimento para todo esse povo, inclusive para vocês. O entendimento de que, irmãos, Deus estava por trás de tudo aquilo, fazendo ali de fato grandes acontecimentos acontecerem. Então, de fato, José, se ele não tivesse este coração na mão de Deus, ele poderia muito bem dizer assim: prende esses homens, eles precisam pagar pelo que eles fizeram. José tinha poder para isso, ele era governador do Egito, ele poderia agora entrar num processo de retaliação àqueles irmãos dele, e quem sabe até mandar matá-los. Mas José teve uma posição muito diferente.
ele manda agora chamar o pai, manda chamar o irmão mais novo, e depois diz: olha, tem terras aqui para vocês perto do Egito, venham para cá, venham morar aqui comigo, aqui perto aqui. E pelo contrário, abençoou a vida daqueles que assim fizeram. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para cada processo na perspectiva de Deus, né? Mas olhando então, irmãos, ainda para o verso 22, nesta mesma porção, para mantermos relacionamentos pacíficos, irmãos, nós devemos guardar a nossa língua das palavras malignas, incluindo as calúnias. Que uma calúnia é a gente falar algo que não aconteceu, é taxar alguém de algo que aquela pessoa de fato não é. E isso, irmãos, é danoso. Nosso Deus, ele abomina a atitude de irmãos que jogam uns contra os outros. E está incluído exatamente neste bojo de tantos conhecimentos e tantos ensinamentos que o Senhor Jesus está ali falando. Cristo diz, irmãos, nas suas palavras, que não só os motivos errados do coração são julgados por Deus, mas também a fala errada, a fala torpe, aquilo que de fato não é, ou até mesmo se for, nós precisamos ter a sabedoria de falar com quem de direito, para que as coisas sejam esclarecidas. Precisamos olhar, irmãos, que a vida do discípulo de Cristo é uma vida em um padrão diferente, de um padrão elevado, que está na contramão do que o mundo apresenta para nós, não é? Nós sabemos que o mundo lá fora, não é? Tem canal de fofoca, não é? Lá tem os blogueiros da fofoca, não é? Tudo que for de... E agora já criaram até o fofoca gospel, não é? Porque nesses sites, né, na internet, né, todas essas celebridades do mundo, né, é evangélico. Então lá tem as informações, as últimas, do cantor, da cantora, do pastor, da pastora, tal, da missionária e aquela coisa toda. Veja que é um padrão diferente daquilo que Deus ele apresenta para nós. E assim, meus irmãos, Cristo então apresenta este padrão, e a raiva não é apenas a semente do assassinato, mas é também a semente da calúnia e da maldição. Normalmente, calúnias e xingamentos vêm antes de um ato assassino. Vem antes, não é? Duas pessoas estão zangadas uma com a outra, levando a acusação, verbais, calúnias, e depois a abusos físicos, pode chegar até esse ponto. Cristo diz que mesmo este segundo estágio será julgado por Deus, desde o nascedouro de uma semente assassina, né, expressada por calúnia, por xingamento, por falar mal, por criticar sem nenhuma base. E isso é, de fato, irmãos, terrível. Então, a primeira coisa que eu queria concluir deste verso 22, para guardar, irmãos, nossas línguas, nós devemos ser vagarosos ao falar, conforme o livro de Provérbios aponta para nós. E aqui eu quero fazer esta conexão, justamente para que o argumento não fique apenas nas palavras, mas que tenha um embasamento contundente daquilo que está atrelado à ira, atrelado àquilo que está sendo apresentado por Cristo. No Antigo Testamento, então, Jesus, de uma forma indireta, ele apresenta, não é, um conceito bíblico acerca deste tema, quando Salomão, em Provérbios 17, 27, ele diz assim: a pessoa verdadeiramente sábia, ela restringe suas palavras, e restringir as palavras é falar menos, é ouvir mais e falar pouco, porque quando fala muito, fala o que não é para falar, e aí depois machuca, fere, assassina com as palavras. Aí agora vai ter que fazer o quê? Se arrepender, ir para os pés da cruz, pedir perdão, pedir desculpa. É um processo, lá vai, e tudo aquilo. Então, a pessoa sábia, verdadeiramente, ela restringe as suas palavras. As palavras sábias, as pessoas sábias restringem então a sua fala, e elas percebem o quanto é perigoso o falar. Mas Provérbios 18, 21, diz também que o poder da vida e da morte está na língua. Ou seja, palavras desenfreadas, elas podem destruir uma pessoa, podem destruir a reputação de uma pessoa. Por isso que tantos processos nos meios hoje, não é, dão muito ganho de causa
para pessoas que falam dos outros sem nenhum fundamento na televisão ou no rádio, ou aquilo que se apresenta na fala, né? Porque de fato a fala, ela tem esse poder danoso, e o Senhor Jesus, irmãos, ele traz para nós este novo padrão. Ele fala não somente do que assassinou, mas ele fala da semente que nasceu no coração muito antes de haver qualquer uma outra coisa. E a ira está entrelaçada neste coração, né, que sente isso e que maquina isso. E a palavra de Deus traz essa orientação para nós. Que assim, irmãos, as pessoas sábias, elas sempre considerem as palavras. Se eu disser uma coisa, haverá consequência, haverá um efeito. Se eu falo algo, haverá um efeito. E isso, o dia a dia, precisa nos ensinar isso. Na nossa casa, por exemplo, na hora de uma raiva, não é? De repente a pessoa vai naquele momento de ira, aí diz uma coisa com um filho, que não reflete nem às vezes a verdade, mas naquele momento, do calor da emoção, aquela fala, ela pode trazer efeitos desastrosos para uma vida. E nós, como pastor de igreja, já me deparei com situações. Por que você é assim? E a gente vai investigar. Foi uma fala da mãe, quando disse tal frase. A pessoa ouviu aquilo, guardou no coração, e aquilo trouxe efeitos tristes por uma vida inteira. Então, irmãos, na hora do falar, tenhamos cuidado. Na hora de falar da ira, da discussão, sei lá, preste atenção. Deus está vendo e contemplando tudo isso. Para guardar a nossa língua, irmãos, nós devemos apenas falar palavras graciosas e edificantes, conforme o apóstolo Paulo orienta em Colossenses 4:6. Que o seu falar seja sempre gracioso, temperado com sal, para que você saiba como deve responder a todos. Então, ele promete que, se nossas conversas estão cheias de graciosidade, significando então assim, que abençoados nós seremos e estaremos também abençoando pessoas com nossas palavras, mesmo quando elas não merecem, seja gracioso. E também, se elas são temperadas com sal, significa que nós vamos transformar aquelas conversas, né, em uma perspectiva não de uma impiedade, mas de uma piedade. Transformar aquelas conversas em coisas agradáveis, onde estaremos para somar e não para dividir nem subtrair. Para guardar a nossa língua, irmãos, nós devemos lembrar que Deus julgará as nossas palavras. Deus haverá de julgar todas. E para guardar a nossa língua, nós devemos então submetê-la a Deus, submeter a nossa língua a Deus. Observe que o Salmo 141 e o versículo 3, Davi disse: ó Senhor, põe uma guarda na minha boca e proteja a abertura dos meus lábios. É de fato, irmãos, um coração preocupado, que busca de fato, que reconhece que tem fragilidade nesta área e pede que Deus ajude, que Deus abençoe, que Deus guarde os lábios. Devemos, irmãos, confessar os nossos pecados e pedir a Deus a sua graça, não é, para colocar a nossa língua a serviço da glória do seu nome. Amém? Lembram que no início da mensagem de hoje, nós falamos uma coisa que os irmãos devem estar percebendo, não é? Este bloco de ensinos de Jesus são os mais desafiadores para a vida do cristão. É claro que muitos segmentos cristãos não estão preocupados com esses pontos aqui. É a pregação da vitória, da bênção, é a pregação do sucesso, é a pregação do colocar o ego da pessoa lá nas alturas e receba, e isso e aquilo. E a perspectiva de Cristo é trabalhar algo muito mais profundo do que essas coisas externas. É trabalhar de fato o que há no nosso coração. E isso, irmãos,
nós olhamos então para o verso 23 e 24. O verso 23 e 24 que diz: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Esses são dois versos muito conhecidos. Eu os conheço desde eu criança, já ouvia meu tio pregando e já ensinando acerca disso, né? Quando de fato existe uma incoerência, né, no ofertar, que aqui não é a questão do dinheiro, não é só a questão do valor, não é isso. Essa oferta aqui é um ato de adoração a Deus. Ou seja, qual é o princípio norteador? É que adorar a Deus, quando a gente tem reservas com irmãos, é uma adoração que será, pelo texto aqui, rejeitada por Deus. E eu creio, né, meu pensamento é que cada um de nós que aqui estamos, não é? Aqueles que estão nos assistindo pela internet, certamente nós queremos, desejamos e ficamos felizes quando a nossa adoração ela é aceita por Deus, não é verdade? Então, olhando nesta direção, nós precisamos, irmãos, hoje à noite, tomarmos, quem sabe, decisões importantes acerca disso. Decisões que nos levarão a pensar acerca da nossa adoração a Deus no aspecto do ensino de Jesus para nós hoje. Se nós temos tido reservas com alguém, precisamos urgentemente resolvermos, para que, não quer dizer que vai estar tudo em paz não, porque se o outro não quiser, o que é que você pode fazer? Eu não posso mudar o coração do outro, mas a minha parte de ir até o outro e dizer: olha, aconteceu esse evento, este acontecimento, e isso aqui criou tais situações, e eu quero aqui pedir perdão a você. Eu quero estar em paz no meu coração. Certamente eu errei em alguma área, em alguma parte, no começo, no meio, no fim ou em toda, e eu preciso estar de bem com o meu Deus e com você. Agora, se o outro não quiser, nós não podemos mudar o coração do outro, mas a nossa parte nós temos que fazer e estar de bem com o Senhor. Precisamos, irmãos, entender que isto tem a ver com a nossa vida. Isso aqui não é um capricho escriturístico, não. Isso aqui é a essência do discípulo de Cristo, do ensino do Senhor. É de fato algo que tem a ver com a nossa essência. É algo que demonstra a coerência daquilo que nós vivemos. Como é que eu posso adorar a Deus se eu tenho um monte de intrigado no meio do mundo? Está incoerente, está fora do padrão. Como é que eu posso ir ao culto e cultuar a Deus quando eu tenho um monte de reserva com pessoas, né? Pessoas contra mim, chateados comigo pelas minhas atitudes. Gente, a perspectiva da palavra, ela é muito clara, não é filosófica, ela não é uma expectativa florida, de floreios poéticos, não. As palavras de Jesus são muito contundentes e traz para nós esta perspectiva pura e verdadeira. Precisamos, irmãos, estar de bem. Precisamos estar livres neste canal com Deus de adoração, de podermos adorar Ele e Ele receber a nossa adoração e sermos abençoados por isso. Assim, queridos, Jesus, então, Ele concentra, né, no efeito de relacionamentos errados na adoração, de forma muito clara, né? Para os fariseus e escribas, tudo girava em torno da adoração. Tudo bem, eles passavam muito tempo nas sinagogas e no templo, aquela coisa toda, eles faziam seus sacrifícios, ofereciam orações, davam dízimo, realizavam atividades religiosas, está tudo dentro, está tudo tranquilo, de todos os tipos, mas foi tudo uma cerimônia externa, sem um coração quebrantado e contrito aos pés do Senhor. Então aí não adianta. Por isso que certa vez eles foram chamados de sepulcros caiados. Ou seja, está muito bonito por fora, organizado, pintadinho, bonitinho, mas dentro está podre. E é isso, irmãos, que nós não queremos.
Nós precisamos de fato, irmãos, estar de bem com o Senhor. E para que nós não nos enganemos a nós mesmos, nós precisamos compreender de que a nossa vida, ela não tem cadeado para Deus. O Senhor, Ele vê completamente e sabe. Ele sabe de fato de todos nós aqui, quem de fato hoje veio adorar Ele. E Ele recebeu a adoração. Esta é a grande verdade que nos apresenta o texto bíblico aqui hoje. Assim, queridos, olhando nesta direção, se afirmamos amar e adorar a Deus, e ainda assim estamos em desacordo com os outros, a nossa adoração, ela é falsa. O Senhor não receberá. E não receberá, irmãos, porque por uma razão simples, porque todo aquele que adora a Deus com o seu coração fora de uma condição verdadeira diante do Senhor, este é mentiroso, está apresentando algo que essencialmente ele não é. Entendeu? Então, se nós realmente amamos a Deus, iremos buscar reconciliação com os outros, para que possamos adorar verdadeiramente a Deus e receber dele a bênção do Senhor. E assim, queridos, os dois últimos versos que nós vamos meditar nesta noite, os versos 25 e 26. Para mantermos relacionamentos pacíficos, irmãos, devemos procurar resolvê-los rapidamente. Observe que os versos 25 e 26 diz: entre em acordo sem demora. Irmãos, estas palavras, elas têm um peso de urgência. Entre em acordo sem demora. Sem demora é urgente. Sem demora é, não, semana que vem eu vou tentar ver se eu... Hoje está tão bom, né? Hoje tem um tal de WhatsApp, né, que a gente sabe, tem o Telegram, tem tantas outras formas, tem o Instagram, né? Você vai lá, procura o cidadão lá, ou a cidadã, né? E abre o coração, fala a mensagem, tá certo? E marca para se encontrar lá na praça da alimentação de um shopping, né? Para tomar um café, ou numa praça, sei lá, se for necessário, se for o caso, para que as coisas fiquem resolvidas. Muito mais importante para a vida do discípulo é estarmos de bem com o Senhor do que manter uma relação danificada com alguém. Muito maior, irmãos, do que qualquer uma outra coisa que nos coloca numa condição de ira, é nós estarmos de bem com o nosso Deus, é estarmos com o nosso coração livre, limpo, aberto, leve, tranquilo, da gente orar e a gente perceber que Deus está ali e nos atende à oração, de poder então ter esta comunhão tão gostosa, sabe, da gente ler a palavra e de repente nós somos pegos chorando às vezes, porque a gente entra tanto naquela história e Deus começa a falar com os versos bíblicos e aponta para nós uma condição muito mais elevada. Irmãos, isso não tem preço. Isto não tem preço, isso aqui. Esta comunhão com o Senhor e com os irmãos não tem preço. E Deus me livre de manter uma vida com reserva, seja lá com quem for. Precisamos, irmãos, estar de bem. Se há problema na tua casa, com teu marido, esposa, sei lá, vai levando de bolo, vai na ladeira descendo de mundo. Não, assim não. Vamos sentar, vamos conversar, vamos nos humilhar, reconhecer, perdoar, pedir perdão e liberar perdão. Irmãos, existe algo muito superior e maior do que querelas relacionais. Observe, irmãos, que era comum naqueles dias, se uma pessoa devia uma dívida, né, estava devendo, mas não pagava, então o demandante o levava ao tribunal, né? E no caminho para o tribunal, o acusado, ele poderia então fazer as pazes com o seu queixoso e entrar em acordo. E é mais ou menos isso, não é? Porque todas as nossas falhas relacionais, elas serão apresentadas em um julgamento. E nós estamos indo para esse julgamento. Qual é a ideia então? A ideia é que sem demora, antes de chegar daquele último dia, aquele dia último, eu possa de fato urgente, já sem demora resolver toda e qualquer pendência que nos envolva nesta condição.
O que Jesus quer dizer, irmãos, nos versos 25 e 26, é que é sempre melhor resolver as coisas com alguém sem ir ao juiz. Vamos resolver antes. Resolver antes vai dar tudo certo. Vai ser menos danoso, vai ser bom para ambas as partes. E sempre é a melhor opção. O mesmo pode ocorrer nos relacionamentos familiares, nos locais de trabalho e certamente, irmãos, até dentro da própria igreja, onde o povo se reúne. É a melhor opção podermos estar livremente olhando no olho do outro, com sinceridade, com o coração livre e aberto, reconhecendo, Pai, olha, eu errei de verdade. Eu pequei, meu irmão, eu pequei contra você, pequei contra o céu. Deus não se agrada disso. E eu quero aqui reconhecer meu erro, eu quero me humilhar, eu quero dizer para você que eu me arrependo do que eu fiz. Entende? Eu quero estar com você de mãos dadas, eu quero estar você abraçado com você. Somos a mesma família que morará no céu. Como é que vai caber lá dois intrigados? Não tem sentido isso. Precisamos então fazer as nossas pazes. Precisamos caminhar livres. E assim seremos abençoados por Deus. Receba o meu pedido de perdão. E abraça tudo, pronto. E viver agora em uma outra condição. Não mais com reserva, com exclusão, com isso, com aquilo, com comportamento truncado. Quem perdoa, perdoa. O perdão é um ato de graça. Nós fomos perdoados pela graça do Senhor. Amém? E esta graça, ela precisa ser exercida nas nossas relações. Não é? O julgamento é algo que nós merecíamos, mas o Senhor não deu julgamento. Ele nos deu da sua graça perdoadora, perdoou os nossos pecados, nós não merecíamos, mas Ele assim fez. Então, se nós fomos alvos da graça e do perdão de Deus, por que é que eu não posso agora perdoar o outro? Lembra daquela parábola que o rapaz devia um certo valor? E o rei, o seu senhor, disse: não, você fique tranquilo, está tudo liberado. Você não me deve mais um centavo, está tudo pago. Dias depois, o seu senhor soube que havia uma terceira pessoa que devia àquele qual recebeu o perdão. Não foi assim a parábola? E qual foi a posição do cara que recebeu o perdão do seu senhor? Você vai me pagar pelo pé. Aí o rei, quando soube, é sério? Manda chamar esse abençoado aqui. É mais ou menos isso. Nós somos tão abençoados, irmãos. A gente merecia cadeira privilegiada no inferno, todo mundo aqui. Todo mundo. Né? Eu não sei nem se tem uma rede lá, mas deve ter uma rede no inferno, lá de boa, no sofrimento eterno. Aí o Senhor disse: rapaz, eu vou mudar isso na tua história. Tu não vale nada, mas o meu amor por ti é muito maior do que tudo isso. O meu plano redentor te alcançará. Te alcançou. Tu estás agora nessa terra aí só passando uns dias. Porque eu reservei uma morada celestial para você comigo. Onde você vai passar a eternidade comigo. E a nossa condição agora é outra. E agora por que é que eu vou viver truncado, revoltado, aborrecido, chateado, dando pinote, enraivecido? Por quê? Por que é que eu vou ter dificuldade de perdoar se o grande perdão da minha vida eu já recebi? Meus irmãos, fomos beneficiados. Amém? Isso aqui para quem é crente, irmãos, é café pequeno. Não é? O que Jesus está dizendo aqui, para o crente, é o trivial. É o que... Jesus, beleza, o Senhor está chovendo no molhado para mim. Era para ser assim, com todo mundo que se diz cristão. Mas o Senhor Jesus, Ele vem e traz com profundidade, irmãos. E Efésios capítulo 3, 4 e verso 3. O apóstolo Paulo, ele faz uma advertência. E ele diz: não dê oportunidade ao diabo. Não dê. Não dê chance para ele.
Não dê chance. E na hora que a ira se estabelece, a gente está dando chance. Porque desdobramentos muito maiores podem acontecer. Não dê chance. Fazendo todos os esforços para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, assim diz o texto de Efésios. Meus irmãos, isto aqui é algo muito essencial na nossa vida. Precisamos olhar isso aqui com muita seriedade. E precisamos, irmãos, consertar as rotas, se há necessidade de conserto. Nós não podemos, irmãos, viver na nossa casa, não é? Com pessoas feridas dentro de casa. Esposas machucadas a vida toda. Maridos feridos por conta de palavras. Filhos que não conseguem sentar na mesa com o pai e com a mãe para tomar café ou jantar. Ou conversar sobre algo por conta de palavras que foram ditas na hora da ira. E não há justificativa, irmãos. Precisamos estar envolvidos com todas essas verdades. Não demoremos. Não demos, irmãos, a Satanás um ponto de apoio na nossa vida. Não. Nem na nossa amizade, nem no nosso casamento, nem na igreja. Não podemos nos permitir isso. Trabalhe duro para reconciliar. Sabemos que, infelizmente, muitos não se esforçam zelosamente para reconciliar-se. E vivem, deixa a vida levar aí. Deixa, nada, não precisa perdoar não. Deixa para lá. Não, não é assim não. É conserte tudo logo, volte, venha, chegue. Que medidas, irmãos, as pessoas devem tomar para buscar esta reconciliação? Eu poderia sugerir 3 coisas. A primeira coisa, na tentativa de reconciliar, é que os crentes devem se humilhar pedindo perdão e oferecer o perdão. Isso inclui, irmãos, fornecer restituição por qualquer erro que nós possamos ter feito. Se houve fofoca na história para com os outros, e isso é o problema, nós devemos confessar o nosso erro a quem de fato foi danoso, foi prejudicado. É chegar claramente e dizer. E chegar para o outro e dizer: olha, eu sei que você está chateado comigo por conta de um comentário que eu fiz, e eu me arrependo de ter feito porque não é verdade. E eu quero consertar. Isso, irmãos, é ser crente. Isso, irmãos, é atitude de coragem, de um fruto de uma fé que nós dizemos ter. Então, isso é algo extremamente importante. Se roubamos, devemos restituir. Se eu terei algo de alguém, volte lá e pague, meu irmão. Não tem esse negócio. Agora, se ele disser: não, está pago, está perdoado, fique tranquilo. Pode ser 1,50. Pode ser um big. Sabe o que é um big? No meu tempo era babalu. Vá lá e devolva. Irmão. Quantos funcionários públicos, né, são crentes e vivem carregando coisa para casa? Meu Deus. Não é uma resma de papel. Chegou um caminhão de papel, ou é uma resminha para ficar em casa que eu preciso anotar minhas coisas. Vá lá, compre a resma e devolva. Se foi 5, 6, 10, vá dando devagarzinho e devolva todinho. Porque os olhos do Eterno estão sobre nós. Segunda coisa, os crentes, irmãos, devem retribuir o bem com o mal. Aliás, retribuir o mal com o bem. Isso significa servi-los, não é? Isso significa servi-los. Falar bem deles e amá-los, mesmo quando o mal ele é nos oferecido. Romanos 12, verso 21 diz: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Semeando boas sementes, irmãos, mais vezes nós colheremos boa colheita. Amém? Quanto mais eu plantar o bem, mais eu vou colher o bem. Então veio uma patada de lá. Vá lá e diga: irmão, a patada doeu, mas eu quero plantar o amor aqui com você. Tá certo? E assim a gente cresce. No entanto, irmãos, devolver errado
por erro, pelo outro errado, nos levará a cada vez mais destruição. Em terceiro lugar, irmãos, os crentes devem ser pacientes. Gálatas 6:9 aponta-nos a seguinte expressão: assim, não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansar de fazer o bem é dizer, olha, ali eu já fiz de tudo, eu não aguento mais, ali eu jogo a toalha. Não jogue não. Não jogue a toalha não, meu irmão. Se agarre com a toalha. Fique com ela. Seja persistente, paciente. Insista. Não entregue os pontos não. Tenha calma, dê uma respirada. Tome um banho, repouse um pouco, continue. Não desista. Porque a seu tempo nós vamos colher, irmãos. Não desanimemos, assim diz Gálatas 6:9. Embora nós devamos buscar rapidamente a reconciliação, Deus é quem muda o coração. É Deus quem faz. Mas eu preciso fazer minha parte, eu preciso plantar. Eu preciso correr, eu preciso ter atitudes. E Deus assim nos abençoará. Devemos esperar, irmãos, pacientemente por Ele. Nós vamos colher. Não desanimemos. E assim, queridos, eu queria concluir a nossa mensagem de hoje. Jesus, irmãos, não anulou o sexto mandamento, que é não cometerás homicídio. Não matarás, não assassinarás, né? Pelo contrário, ele ampliou, elevando este mandamento. Até os nossos sentimentos coléricos, se assim podemos dizer, a palavra de maldição. O crente, irmãos, tem os recursos espirituais para amar, conforme Romanos 12:10. Para abençoar o outro, Romanos 12:14. Para exortar o irmão em amor, conforme Hebreus 13:13. Para estimular as boas obras, para também consolar o outro, conforme 1 Tessalonicenses 5:11. Para perdoar, Efésios 4:32. E viver em paz com todos os homens, conforme Romanos 12:18. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se para você promover a paz, você vai ter que ter um prejuízo, tenha o prejuízo, mas que a paz se estabeleça. E não fale no prejuízo. Toca o barco, quem vai cuidar é Deus lá na frente. E seremos abençoados. Este, irmãos, é o caminho da autonegação, o caminho da cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz, vem e segue-me. Quem foi que disse que ser crente é algo fácil? Quem foi que disse que viver esses padrões é mamão com açúcar? Irmão, não é não. É desafiador. É campo de batalha, irmãos, é campo de guerra. Satanás querendo de todo jeito nos envolver. Não podemos dar lugar ao inimigo, para que a nossa vida seja um ponto de apoio para as coisas que ele quer fazer, destruir. E assim, queridos, ter recursos para matar, maldizer, se irar, não abrir mão. Queridos, aquele que abriu mão da sua própria vida em nosso favor, nos chama nesta noite, em que nós habite então o mesmo sentimento que houve em Cristo, conforme Filipenses 2, do 5 ao 8. Em resumo, amados, Jesus contrasta o verdadeiro ensino de Deus com o legalismo e a justiça própria dos escribas. Você não pode pensar que é bom só porque não assassinou fisicamente alguém. Não. Você não assassinou fisicamente alguém, mas você destruiu, já matou muitas vidas já com seu coração. Seu coração infeccioso, tóxico, cheio de tanta maldade, de tanta intenção ruim, que engana as pessoas, que na oportunidade que tem de plantar o bem, você planta o mal, você cria um problema, e ali danifica todo o processo. Queridos, precisamos olhar, irmãos, nesta direção. Se nós já tivemos raiva injusta, egoísta, que eu sei que todos nós já tivemos um dia, chamou alguém com um nome depreciativo, ou caluniou o caráter de alguém, precisamos
entender, irmãos, que estar na igreja é uma incoerência essencial. Eu preciso consertar. Eu preciso ajeitar tudo sem demora. Preciso, irmãos, entender tudo isso. E é por isso que as características da verdadeira justiça, conforme descrita nas bem-aventuranças, começa com os pobres de espírito. E os pobres de espírito são aqueles humildes, os simples. São aqueles que não têm uma segunda intenção por trás. São aqueles que não se iram, né? Somos filhos e devemos reconhecer, irmãos, a nossa culpa diante de Deus e clamar por sua misericórdia, pois Ele de fato é misericordioso e poderoso para nos perdoar, para nos abençoar. Louvado seja Deus por isso, porque eu pude hoje meditar em um texto que, quem sabe, de fato precisávamos ouvir, irmos para casa pensando nisso, e quem sabe hoje ainda pegar o WhatsApp para começar a consertar um bocado de coisa errada, para que a nossa adoração, irmão, seja abençoada por Ele, seja recebida por Ele com um aroma suave. Essa expressão aroma suave era quando havia os sacrifícios que queimava as carnes lá no holocausto e a fumaça subia e satisfazia a ira de Deus. Então, fazendo uma analogia, a nossa adoração, o nosso culto a Deus precisa ser com aroma suave, precisa ser recebido por Deus com graça. E queridos, graciosamente Ele nos concede a oportunidade de nos reconciliar com aqueles a quem há pendências. Nos dá a oportunidade de podermos mudar o nosso coração irado, de poder então analisar nossas próprias palavras, de poder então sacrificar a nossa própria boca, assim como Davi, ele pediu que Deus colocasse um guarda na sua boca para que ele pudesse aprender a falar, a viver, a se expressar e a amar e abençoar e não se irar. O Senhor Jesus nos reconciliou com o nosso Deus. A sua graça se estabeleceu sobre nós. E nós temos motivos de sobra para poder pegar esta porção de hoje e fazer com que a nossa vida absorva esse estilo de vida, para que o nosso título de cristão ele esteja em acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos encoraje a isso. Pois todos esses princípios e conceitos aqui apresentados, eles fazem parte do zelo de Deus e do cuidado dele para a minha vida e para a sua vida também. E que assim nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.